Vamos lá, pessoal. Então, retornando aqui o vídeo que eu tinha passado agora há pouco, a videoaula, né? Então, continuar agora sobre o que a gente estava vendo, né? Que é a pré-história, ok? Então, vamos lá. Eu vou voltar com a tela lá, tá? Então, gente, voltando ao que eu estava falando com vocês, né? Então, no final do período paleolítico, o que aconteceu, né? O nosso continente era habitado por diversos povos, tá? Esses povos, eles generalizaram com o nome de paleoíndios, tá bom? Então, de modo geral, eles eram caçadores e coletores, viviam da caça, coleta e pesca, né? Então, aí, no caso, quando esgotava o recurso, eles iam para outras regiões, ok? Na região norte do continente, né, seria a América do Norte, os paleoíndios eles já eram habilitados, né, em ferramentas de pedra, ponta de lança, né, já tinham grande habilidade e caçavam grandes animais como, por exemplo, os mamutes, ok? Então aqui na imagem vocês podem ver que tem um mamute, tá? Então os mamutes, de modo geral, né, vocês já viram bastante no desenho animado da Era do Gelo, né? Eles é como se fossem uns elefantes maiores, né, digamos assim, tá? Uns elefantes um pouquinho mais privilegiados de tamanho, né? Então essa imagem aqui ela é do livro, né? Ela é muito legal, né? Que mostra os homens. Aí vocês veem aí ele caçando, né? O mamute, né? Tá? Na época do Paleolítico, aí no caso. Recentemente os cientistas tentaram fazer, né, se fosse um clone, né, do mamute. E se fosse o que foi feito lá no filme dos dinossauros lá, né, do Spielberg, né? Então, e não deu certo, tá? Mas eles tentaram, pegaram um fóssil de um mamute e tentaram clonar numa elefanta, né? Mas acabou não dando certo, tá? Mas deve continuar as experiências que não se fala muito hoje em dia, né? Sobre isso. Mas eu acredito que eles devam ter continuado o trabalho deles, né? Tá? Então, no caso da América do Sul, voltando aqui no que a gente estava falando, existiam os paleoíndios daqui, né? E eles ficavam mais ou menos na região de Lagoa Santa, em Minas Gerais. Então, no livro de vocês, né? Eles falam, né, dão uma descrição detalhada, né, de como eles viviam, né? Então eles viviam em bandos, normalmente esses bandos tinham um líder, né, e eles dominavam fogo, já tinha noção de construção de objetos de pedra lascada, ponta de lança, lâmina de quartzo, né? Eles sabiam cortar couro, carne e faziam provavelmente também cestos, né? Muito provavelmente eles já sabiam fazer. Eles não moravam em cavernas aqui, né, na região da América do Sul, tá, gente? Eles viviam em locais abertos onde tinha água corrente disponível, tá? Lembrando que às vezes a gente fala da era glacial, né, mas aqui a região ao sul era diferente da região norte, né? Como que se vivia para cá. Então tinha bastante animais, né, para eles poderem consumir a carne, né? Obviamente. Eles já possuíam realização de funerais, né? E eles eram nômades, como eu falei para vocês, né? Então, eles se moviam dentro de um território ali. Na verdade, esses paleoíndios, né? Depois a gente vai ver na página seguinte, eles são anteriores à chegada do índio que a gente conhece hoje em dia, tá? Os tupi-guaranis, né? Que vieram, os ameríndios, como a gente chama, né? Eles chegaram depois, tá? Tá bom? Então, a gente depois vai ver as características que eles tinham. Ok? Então, aqui ó, na página 41, tá? Para quem está acompanhando no livro, tem uma imagem aqui, ó, bastante interessante. Na verdade, é um fóssil humano, né? Então, que mostra que eles enterravam realmente os entes queridos, né? Já naquela época, ok? Deixa eu ampliar aqui para mostrar para vocês. Então, ó, aqui vocês consigam enxergar melhor, tá?
tá bom? Então aqui é um fóssil de um paleoíndio, tá, gente? Então eles tinham, né, depositavam os mortos, né, em abrigos de pedra, tá? Então aqui no caso eles conseguiram, na verdade, conservar o corpo, né, por causa disso, né? Não que eles tivessem a intenção, né, mas acabou conservando através do processo de fossilização, tá bom? Tá? Então esse seria o fóssil de um paleoíndio, tá? E aí, o que aconteceu, né? Os paleoíndios, como eu falei para vocês, né? Deles, né? O mais famoso, sem dúvida alguma, o fóssil mais famoso é o da Luzia, né? A Luzia é considerada a primeira brasileira, né? E quem fez a descoberta do fóssil da Luzia foi há uns 200 anos, né? Foi um dinamarquês, né? Mas quem fez o estudo foi um arqueólogo brasileiro chamado Walter Neves, né? E aí ele descobriu que o formato do crânio, né, dessa paleoíndia, né, seria como o crânio de uma mulher negra, né? Aí você vai dizer assim, mas professor, os índios, eles não são negros, né? Eles são morenos, eles têm um cabelo liso e eles são muito mais parecidos com chineses, japoneses do que propriamente com um africano, né? Então por que isso ocorreu? Porque provavelmente foi uma leva de pessoas que chegou antes da chegada dos índios que a gente conhece hoje em dia, tá? Então eles tinham características dos negros africanos e também dos aborígenes da Austrália, né? Os aborígenes da Austrália, eles têm traços de pessoas negras, tá bom? Então provavelmente foi uma dessas migrações, provavelmente vieram pelo Oceano Pacífico de barco e acabaram chegando, isso há milhares de anos, né? No Brasil, antes da chegada dos índios que a gente conhece de hoje em dia, os ameríndios, tá? Tá bom? Então eu vou mostrar para vocês a imagem da Luzia, tá? Que foi uma... Aí eles fizeram a reconstituição por computador, tá, gente? Foi a universidade inglesa, né? Se não me engano, a Universidade de Manchester, que fez uma reconstituição por computador, tá? Então Walter Neves, ele tinha um crânio e aí eles fizeram a reconstituição por computador, tá bom? Que estava até no Museu do Rio, né? Eu não sei o que foi feito desse fóssil, tá? Museu do Rio, não sei se vocês sabem, ele pegou fogo, né? Tem um tempo aí, uns 2 anos mais ou menos, tá? Quando eu fui ao Museu do Rio, eu consegui ainda ver, né, o fóssil da Luzia lá inteiro e a réplica, né, da montagem, né? Como se fosse a montagem do crânio, né, como teria sido a imagem real da Luzia. Óbvio que a imagem da Luzia careca, né, não corresponde à realidade, né? Ela tinha cabelo, é óbvio, tá, gente? Tá bom? Então, quem já viu a imagem da Luzia, que eu vou mostrar, deve se lembrar desse detalhe, tá? Então, aqui tá a imagem da Luzia, tá? Vocês que estão vendo aí. E o Walter Neves com o crânio, né, da Luzia e a imagem, a reconstituição aí no caso, né, da Luzia, como seria essa mulher, tá? Tá bom? Então ela tinha traços de uma mulher negra, né, ou de uma aborígene da Austrália, né, já que os índios da Austrália são negros também, tá bom? Então, voltando aqui ao que a gente estava vendo, né? Então é interessante, né? Eu acho esse tema bastante interessante, que aí a gente trabalha a questão de como, né, o ser humano chegou na América, né? Que é o assunto da página seguinte, tá? Então é consenso hoje em dia a gente falar que o ser humano, né, a teoria mais aceita, né, ele veio da Ásia para a América, né? Na verdade, a ordem, né, de colonização seria a África, né? A África, Europa, Ásia e Oceania, tá bom? Certo? Teria sido essa ordem aí. E por último teria sido a América, né? Teria sido por último aí a América, no caso, tá? Então, obviamente que eles vieram, né, de várias direções, mas a mais aceita, ela é o ser humano vindo da Ásia, atravessando pela Sibéria, o Estreito de Bering, né? Que seria a separação aí por mar, né? Entre a Ásia para a América aí no caso, tá bom? Que é o que a gente vai ver aqui no mapa, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, vou dar uma ampliada aqui no mapa para vocês poderem ver melhor, tá? Tá bom?
E aqui, ó. Tá? Então aí vocês veem, né? A parte de cima do mapa, lá onde estão os homens, né?